Vamos ler uma escritura no livro de Ezequiel 16:60. Amém? Louvado seja Deus. Ezequiel 16:60. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Amém, Senhor. Aleluias. Louvado seja Deus. Ezequiel 16:60. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Amém, Jesus. Todos encontraram? Amém. Apesar de tudo o que aconteceu, eis que eu me lembrarei da minha aliança, a mesma que fiz contigo nos dias da tua origem, da tua primeira infância, e estabelecerei contigo uma nova aliança. Então te recordarás dos caminhos errados pelos quais andastes, e te envergonharás quando receberes tuas irmãs mais velhas, as mais novas. Eu as darei a ti como filhas, embora tal atitude não faça parte da minha aliança contigo. Renovarei a aliança que firmei contigo, e então compreenderás que eu, Senhor, eu sou o Senhor, Deus. Eis que eu mesmo perdoarei todas as tuas atitudes e práticas abomináveis que cometestes contra mim. Contudo, tu te lembrarás para sempre do que fizestes e andarás envergonhado demais para sequer abrir a boca e proferir palavras. Eu, Senhor, o tenho dito. Novamente, o 60. Apesar de tudo o que aconteceu, eis que eu me lembrarei da minha aliança, a mesma que fiz contigo nos dias da tua origem, da tua primeira infância. Estabelecerei contigo uma aliança eterna. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar, amém? Senhor Deus, Pai soberano, nós te damos graças, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai amado, em nossas vidas, Senhor. Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai amado, em nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar a Tua igreja, Pai, nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Aleluias, glória a Deus, só o Senhor é Deus, louvado seja o Senhor. Bem, irmãos, todos nós temos um motivo do porquê estar aqui, amém? Todos nós temos um motivo, algo durante este dia te impulsionou a vir à igreja, amém? Quero falar com os irmãos, se assim Deus permitir, sobre o tema Deus tem uma aliança, amém? Amém. Louvado seja Deus. Deus tem uma aliança, amém? Foi nos prometido uma aliança, e essa escritura está falando de uma nova aliança, de um conserto da aliança, né? Só dando uma recapitulada no versículo 60. Apesar de tudo o que aconteceu, eis que eu me lembrarei da minha aliança, a mesma que fiz contigo nos dias da tua origem, da tua primeira infância. Estabelecerei contigo uma aliança
eterna. Amém? Sabemos que durante séculos, né, anos e anos, Deus tem estabelecido com a humanidade uma aliança. Deus tem estabelecido com o seu povo uma aliança. E por mais que Deus quisesse ou quisera uma aliança com a humanidade, e a aliança em si, né, o fato do nome aliança carrega em si, né, vários sentidos, né, que é pacto, comunhão. Aliança tem a ver também com comunhão, né? E durante anos e muitos tempos, Deus sempre faz uma aliança com o homem, com a humanidade. Deus sempre quer, de todas as formas, de todas as maneiras, de todos os jeitos, fazer e empregar esforços para fazer com que o homem, a humanidade, tenha em sua mente o sentimento de aliança com Ele. Né? Venha ter em suas mentes o sentido, não apenas o sentido filosófico do que é uma aliança, mas na verdade Deus sempre quis, em todos os meios, em todas as vezes em que Deus propôs para a humanidade uma aliança, Deus quis com eles um compromisso, Deus quis com ele uma comunhão, Deus quis com ele um ato de fidelidade. Porque a aliança, ela carrega em si todos esses atributos: fidelidade, compromisso. Isso Deus quis com a humanidade, uma comunhão com a humanidade. E o meio em que Deus achou mais propício a ter uma comunhão ou uma aliança com o homem, ou uma comunhão com o ser humano, foi fazendo alianças com eles. Né? E todas as alianças que é feita, vêm-se promessas. Nós sabemos que quando um homem casa-se com sua esposa, ou com aquela que será sua esposa, requer ali promessas de ambas as partes. E a aliança em si não está sobre só o marido, ou só sobre a esposa. A aliança, quando se faz uma aliança, é compromisso dos dois manter aquela aliança ali, manter aqueles votos, manter aquelas promessas. E durante um casamento ou um pré-casamento, o marido faz promessas às suas esposas. E dentre as promessas, a primeira promessa é fidelidade, que ele promete para ela fidelidade. A segunda promessa, geralmente prometida em um casamento, é amor. E um homem promete amar a sua esposa ali, naquele ato de fazer aquela aliança, firmar aquela aliança. Então vemos dois atributos, ou dois pretéritos fortes aqui, dentro de uma aliança: fidelidade e amor. Isto, dentre tantos outros atributos e promessas que se tem dentro de uma aliança. E dentro desta aliança natural, o homem promete amar a sua esposa com todo o seu desejo. Promete sustentá-la, amá-la. E amar não quer dizer aceitar todas as coisas. Amar não quer dizer simplesmente eu te amo, eu faço tudo por ti. Não, amar muitas das vezes requer repreensão. Amar muitas das vezes requer atitudes que para muitos podem ser bruscas. E quando casamos, prometemos fidelidade. Fidelidade dentro do campo natural é você não olhar para outras mulheres, é você não desejar outras mulheres, é você não se envolver com outras mulheres. Há quem diga que um homem casado não tem amigas, ou uma esposa, ou uma mulher casada não tem amigos. O seu amigo é o seu esposo, a sua amiga é a sua esposa, porque faz parte da aliança em que foi feita. Nesta aliança foi requerida promessas. E nessas promessas você prometeu para sua esposa ali fidelidade, amor.
E você tem que ser fiéis aos votos que você prometeu à sua esposa ou ao seu esposo. Isto é uma aliança natural. Uma aliança de um cônjuge naturais. Requer promessas. E quando Deus fez uma aliança com o homem, Deus prometeu algo para o homem. Deus fez uma aliança e com a aliança Ele fez uma promessa. E dentro da promessa Ele requeriu fidelidade e amor. Deus requeriu fidelidade e amor da humanidade ou das pessoas com quem Ele firmou uma promessa. E quando Deus firmou uma promessa, Ele garantiu de que iria cumprir aquela promessa, de que iria ser fiel naquela promessa, e Deus não retrucou, não voltou nem um milésimo de segundo, que seja da promessa que Ele fez, para com que aqueles que Ele prometeu ou fez aquela aliança em si. Porque é do atributo de uma aliança manter as promessas ali dentro daquela aliança. E quando Deus fez uma aliança com Adão, ali, aquela aliança era uma aliança que deveria pendurar por muitos e muitos e muitos anos. Aquela aliança era uma aliança de descendência. Deus prometeu a Abraão, ou melhor, a Noé. Deus fez uma aliança com Noé de igual forma. E quando Deus fez uma aliança com Noé, foi porque Ele viu o estágio que estava a humanidade. Ele viu o estágio que estava a humanidade e que tudo seria destruído. Por quê? O homem não honrou com a aliança que Deus tinha feito a Adão. E uma vez que o homem não honrou a aliança que Deus fez com Adão ali, que Deus fez com Adão, Deus fez uma aliança com Adão, mas a humanidade posterior não honrou com aquela aliança. Não permaneceu-se firme com aquela aliança que ele havia prometido a Adão. Haja vista que uma aliança requer fidelidade, requer amor. E a humanidade que veio se pervertendo ano após ano, Deus achou de certo romper com aquela aliança. Não da parte de Deus para com o homem, porque o homem já havia perdido, já havia cancelado, já havia destratado da aliança que Deus tinha feito com ele. O homem esqueceu da aliança, o homem desistiu da aliança em que ele tinha feito com a humanidade. E Deus chega a Abraão, ou melhor, a Noé, e pendura ali, faz ali com Noé uma aliança, por assim se dizer. Uma aliança, e esta aliança era uma aliança de preservação. Deus queria preservar a Noé, porque a Bíblia diz que Noé era justo, porque a Bíblia diz que Noé andava reto nos caminhos do Senhor. Deus queria preservá-lo, Deus queria preservar aquele homem, Deus queria preservar a sua família, e Deus firma com a Noé uma preservação, uma aliança de preservação, que ele viesse preservar ali a sua descendência. E nessa descendência, deveria seguir os passos de Noé, deveria seguir os caminhos de Noé, a fidelidade de Noé, o amor que Noé teve para com Deus, a obediência que Noé teve para com Deus, dentro do decorrer dos anos. A nação, ou aqueles que viessem depois de Noé, deveria respeitar esta aliança, honrar esta aliança, por assim se dizer. Deus firma com Noé esta aliança de preservação. Deus amou Noé, Deus viu os atos de Noé que eram justos, que eram retos diante de Deus. Então Deus deseja firmar com ele uma aliança de preservação, porque ele viu que havia algo dentro dele, havia algo especial dentro dele. Só que os anos passaram e a humanidade decaiu novamente. A humanidade rejeitou aquela aliança que fora feita com Noé.
A descendência que vieram depois deles se esqueceram de uma aliança. Esqueceram de manter-se firmes e fiéis ao seu Deus. Rejeitaram ali a aliança. Criaram dentro de si infidelidades. Saíram do ponto em que Deus havera prometido a Noé. Então, Deus, com um coração compassivo, amoroso, bondoso, não querendo destruir novamente a humanidade, Deus olha a Abraão e vê que Abraão andava reto no caminho do Senhor, ou procurava andar reto nos caminhos do Senhor, e Deus chega a Abraão e firma com Abraão uma promessa, uma aliança, uma nova aliança com Abraão. Porque Deus deseja de tempos em tempos fazer uma aliança com a humanidade, porque é do desejo de Deus manter uma comunhão conosco. É do desejo de Deus andar conosco, ser o nosso guia, ser o nosso pensamento, ser o nosso protetor, ser o nosso guardador, ser aquele com quem nós podemos contar. Esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus de anos após anos é estar junto conosco, agindo conosco, estando no meio de nós. Por isso Ele firma os seus pactos, a sua aliança com a humanidade. Deus firma anos após anos a sua aliança. Ele relembra o povo, faz com que o povo se relembre da sua aliança. Por quê? Porque é do desejo de Deus. É do desejo de Deus firmar esta aliança. A Bíblia diz: escutai-me e vinde a mim, ouvi-me e havereis de viver. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando as promessas feitas a Davi. Veja que o homem, a Bíblia diz em Gênesis que o homem é mau continuamente. O coração do homem é mau, os desejos do homem são maus, as vontades do homem são mais, as minhas vontades são mais, as suas vontades são mais, são ruins. Então carecemos de alguém, de um ser que nos conduza. E para isso Deus firma as suas alianças. Para isso Ele firma a sua aliança. Então Deus fez uma promessa a Abraão. Deus prometeu diversas coisas, como todos nós sabemos. Deus prometeu terra, Deus prometeu filhos, Deus prometeu muitos filhos, descendentes. Deus lhe fez uma grande promessa, Deus fez uma aliança com ele, e com a aliança ele fez uma promessa, que ele daria algo a Abraão, que Abraão permanecesse firme na promessa, que Abraão permanecesse firme na aliança dele com Deus. Era só para ele permanecer firme na aliança. Ali. E Deus prometeu algo para ele. E Deus disse que a sua promessa era para ele e para a sua descendência. Não era unicamente para ele. Haja vista que se a promessa, se as bênçãos não eram só para Abraão, a obediência também não era só para ser para Abraão. A aliança, o pacto que ele fez com Abraão, não era para servir apenas para Abraão, mas para toda a descendência que viesse após ele. Todos tinham que firmar as suas alianças em seus corações com Deus. E a aliança requeria fidelidade e amor. A aliança requer fidelidade e amor. É necessário que sejamos fiéis. A Bíblia diz: aquele que se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade, Deus requer fidelidade na sua aliança. Deus requer fidelidade na sua aliança. E às vezes você olha ao seu redor, e às vezes você observa e diz dentro do seu coração: não vejo as coisas fluírem, não tenho visto as coisas, as bênçãos, não tenho visto as bênçãos, não tenho visto. Será se você não tem esquecido da aliança? Será se eu não tenho esquecido da aliança? Deus não esquece de sua aliança. Deus, pelo contrário, pelo homem esquecer da aliança, Deus pega, vem e renova a aliança.
O homem se esquece e Deus renova. O homem se quebra e Deus refaz. Deus sempre vindo após a humanidade, querendo com o homem uma unidade, querendo com o homem uma comunhão. E quando eu falo com o homem, me refiro a homem, mulher, jovens e crianças. Refiro de aspecto geral. Mas há uma grande amnésia no coração da humanidade. E esta amnésia faz com que a humanidade retruque contra o seu Criador. Se esqueça da sua aliança. Se esqueça do porquê firmou a sua aliança. E às vezes olhamos para Abraão, olhando e almejando apenas as promessas de Deus feitas a Abraão. Mas às vezes esquecemos da aliança feita com Abraão. Da aliança feita de Abraão com Deus. E a aliança requer, como eu disse no início, fidelidade e amor. Fidelidade e amor. Só que a humanidade, ela é tendente a isso. Ela é tendente a esquecer do que Deus faz. Ela é tendente a esquecer dos prodígios que Deus faz. Não foi assim com o povo de Israel? Deus guiando o povo de Israel mediante a um deserto. Todos nós sabemos dessa escritura. Todos nós sabemos disso, desse contexto histórico. E Deus estava guiando Israel ali, com mão forte e braço estendido, assim diz a palavra de Deus. E Deus esteve com Israel todo o tempo, toda a caminhada. A Bíblia diz que não lhes faltava sandália, as roupas não rasgavam, não faltava alimento, não faltava saúde, não faltava nada a Israel, porque Deus estava com Israel. Deus estava ali com Israel, firmando a sua aliança, firmando o seu pacto, guiando o seu povo, estando no meio do seu povo. Pense que foi o momento em que Deus mais esteve próximo do povo, fazendo grandes coisas. Mas veja o que aconteceu após o Mar Vermelho. Veja o que aconteceu. Moisés, foi preciso que Deus firmasse uma aliança com Moisés também. Foi necessário porque a pequena trajetória lá do Egito até ao monte que Moisés subiu para fazer uma aliança com Deus. E esta aliança era uma aliança da lei. Era uma aliança que traria a lei para o homem. Porque qual é o desejo de Deus? Deus olhou e viu, não que Deus não conheça, mas Deus olhou em todas as alianças que Ele fez com o homem. O homem se esquece. O homem falha, o homem desiste, o homem pendura ali e finge que não existe aquilo, ou não houve aquela aliança. E Deus chama Moisés e faz com Moisés uma aliança, porque havia ainda no meio do povo muitos que deixaram o Egito, mas o Egito nunca saiu de dentro do coração deles. Havia um povo que viram os prodígios, Deus no meio do povo. Água jorrando. A nuvem andando com eles. Dentre tantas outras coisas que aconteceram e não tem escrito aqui nessa Bíblia. Tantas outras coisas. Deus andando com o povo. Deus estando no meio do povo, firmando a sua aliança, dizendo para Israel: olha Israel, eu estou aqui, eu estou contigo, veja que eu estou contigo, as coisas estão acontecendo, não tem te faltado nada. E o que Israel faz? Ah, que saudade da erva, do cominho, da carne, daquilo que havia no deserto, no Egito. O povo, ele tende a esquecer, porque a Bíblia diz que o coração do homem é mau continuamente. O homem se esquece da aliança de Deus, ou da aliança que o patriarca, que o pai da fé fez ali. O homem é tendente a esquecer. Mas veja que dificilmente nos esquecemos das graças prometidas a Abraão. Das graças prometidas a Abraão, que diz: todas as nações serão benditas em ti, Abraão. E você às vezes olha, e por que não tem acontecido?
Porque não tem acontecido. Aí a Bíblia diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á. E você clama, você ora, às vezes, e não vê as coisas acontecerem. Ei, você precisa olhar para a aliança que Deus fez com Abraão, que Deus fez com o seu povo, com Moisés. E Deus resolve fazer uma aliança com Moisés, chama Moisés ali. E o pequeno espaço que Moisés estava ali no monte, o povo se rebelou contra Deus. O povo se esqueceu da aliança. O povo se esqueceu do pacto que Deus fez ali. O povo se esqueceu da trajetória que ele estava com o seu povo. O povo se esqueceu e começaram a murmurar e a dizer: ele subiu, ele morreu, ele não voltará mais. Vamos clamar aos nossos deuses. E reuniram as joias, os pendentes de ouro e levantaram outro Deus ali. Veja, quebraram a aliança por infidelidade. Foram infiéis ao seu Deus. E você vai ver e notar que todas as vezes em que Israel foi levada ao cativeiro, foi levada, exilada ao cativeiro, todas as vezes foi porque Israel se rebelou, esqueceu da aliança e entrou em infidelidade em seu coração. O povo foi infiel ao seu Deus. Foi infiel ao seu Deus. E às vezes nos perguntamos: Senhor, por que isso tem nos acontecido? Porque isso tem acontecido. E Deus aqui, Ele tem firmado uma aliança. Deus tem firmado uma aliança. Mas o homem é tendente a apostatar das alianças que Deus faz. Às vezes o homem é pendente a apostatar da aliança que Deus faz. E Deus chama Davi. Faz uma aliança com Davi. Diz que o seu trono não terá fim. Que suscitará dentre a nação e entre os filhos de Davi um rei que será eterno. Este rei nós sabemos que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus já estava trabalhando lá para uma nova aliança aqui conosco. Através de Davi, Deus faz uma promessa de uma aliança com Davi, mas aquela aliança vindicaria nós no tempo do fim. Esta aliança era do rei eterno de Jesus Cristo. E ele firmou uma aliança com ele, que o seu trono não teria fim. E Jesus nasce da descendência de Davi ali. Aleluia. O nosso rei nasce ali, firmando uma nova aliança conosco. E esta aliança é uma aliança de sangue. Aleluia. A Bíblia diz, em sua palavra, o seguinte: pois este é meu sangue da aliança derramado em benefícios de muitos para ressurreição, para perdão de pecados. Amém. Veja que foi firmada uma aliança. E esta aliança foi através do sangue de Jesus Cristo. Amém. Então Deus olhou e viu em todas as vezes em que Ele fez uma aliança com a humanidade, que o homem foi infiel, que o homem não amou a Deus como se deveria amar, que o homem não respeitou a Deus como se deveria respeitar, que o homem foi infiel em todas as alianças que Deus fez. Então Ele fez uma aliança diferente. Ele fez uma aliança através do sangue. Do sangue de Cristo vertido na cruz. E este sangue cobre os meus e os teus pecados. E esta aliança cobre os meus e os teus defeitos. E esta aliança nos traz a remissão de pecado, nos leva até Cristo, nos faz justificados. E esta aliança nos fez novas criaturas. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, tareis descanso às vossas almas. Não é um descanso natural, é um descanso espiritual. É, nesta aliança você não poderá falhar, porque é Ele em você. É Ele em você fazendo a aliança. É Ele em você renovando as suas forças. É Ele em você renovando os seus ânimos. É Ele em você renovando a aliança com Ele. Por isso que às vezes você se vê tão distante dEle. E você sente um vazio em seu coração. E este vazio em seu coração te direciona até Ele.
E você sente saudade dele. E você sente vontade de orar. E você sente vontade de meditar em um hino. Você sente desejo de Deus. A tua alma chora. É ele clamando em você, vindicando a aliança que ele fez comigo e contigo. Vindicando a aliança. Por isso a salvação não depende de mim, de você. A Bíblia diz, não depende de vós, para que vocês, em outras palavras, não se contaminem e venham dizer, foi por causa dos meus bons méritos. Foi por causa do que eu fiz. Não, esta aliança é diferente. Esta aliança é incorruptível. Esta aliança, ela é renovada do sangue vertido no Calvário. Esta aliança foi vestido no Calvário e derramado o seu sangue por mim e por ti. Por isso, às vezes, nos vemos distante dele. E às vezes há uma perturbação tão grande em nossas mentes, em nosso coração. Há uma cobrança tão grande. E você diz, eu estou distante de Deus. Eu estou distante do Senhor. Eu tenho falhado, eu tenho pecado. Isso só tem vindo em teu coração, porque é você se lembrando da aliança com Ele. Ele querendo dentro do teu coração reativar, reanimar, renovar a aliança. Fazer com que você se achegue a Ele, como a escritura que foi lida pelo irmão Ivan no último culto. Achegue-se a Ele e Ele se achegará a vós. Sabe? É a aliança dEle em nós. Deus fez diversas alianças. Só que nesta aliança, às vezes nos vimos distante dEle. Às vezes nos vimos fracos. Só que diferente das outras épocas ou das outras alianças, é que quando o homem quebrava a aliança, entrava de imediato em infidelidade e o homem se prostrava de imediato a outros deuses. Se prostravam de imediato a outros deuses, deixavam a Deus de imediato, começavam a clamar a outros deuses, havia uma infidelidade arraigada em seu coração. Só que hoje não. Quando você se sente distante de Deus, você sente um vazio. E aquele vazio te impulsiona, ou te leva até a Cristo, te leva até a Ele, faz com que você sinta saudade, faz com que você se lembre daquele pacto, daquela aliança feita por Ele lá na cruz. Por isso a Bíblia diz, quem nos separará do amor de Deus? Quem ou o que nos separará do amor de Deus? Sabe? Para a Bíblia dizer isso, para Deus dizer isso, para os apóstolos falarem isso com tanta firmeza, é porque tem que haver Deus no homem. Se ele começa a dizer a morte, a nudez, começar a citar aquilo que possivelmente te separaria do amor de Deus. E a Bíblia encerra dizendo, nada nos separará do amor de Deus. Porque nada nos separará do amor de Deus, porque é Ele em nós. Porque Ele em você, firmando a aliança. Não é algo mais externo, é algo interno, é algo dentro de você. É algo dentro de cada um de nós. A Bíblia diz, é uma aliança eterna. É uma aliança eterna. Agora, não podemos ser infiéis. Não podemos permitir que a infidelidade tome de conta. Temos que manter firme esta aliança. Manter firme esta aliança. Amém, igreja? Vamos nos pôr de pé. Fazer um momentinho de oração, amém?